Olá, sejam bem-vindos ao Contacto Direto. Hoje trazemos um olhar profundo sobre a realidade de quem trabalha o campo. Uma realidade que ainda se mantém viva para muitas famílias nas zonas rurais de Cabo Verde. A tão esperada época das águas chegou e com ela começa a sementeira. Este é um momento crucial para os agricultores que dependem das chuvas para garantir uma boa colheita. Acompanhe a reportagem de Éder Vaz, que nos mostra o dia-a-dia das pessoas resilientes que continuam a cultivar a terra apesar das diversas adversidades. Cabo Verde, desde os primórdios, vê na agricultura uma importante fonte de renda e de subsistência, garantindo o pão de cada dia de milhares de cabo-verdianos espalhados pelas 9 ilhas, com o início da estação chuvosa, que começa habitualmente em finais de junho, agosto, indo até outubro, onde a precipitação é relativamente baixa. Os homens da terra enchem-se de esperança e começam a campanha agrícola, a tão esperada água. Porém, estes enfrentam o problema da seca, uma realidade antiga, com relatos desde os tempos coloniais. As ilhas, caracterizadas por uma geografia árida e solos pouco férteis, dependem fortemente das chuvas sazonais, que por vezes são insuficientes. Ao entrar o mês que anuncia a vinda das chuvas, os agricultores começam a preparar o terreno para mais um ano de campanha. Início é sempre no mês de Turano. Turano já é junho, julho, já não está começando a roça. Para não preparar para a sementeira em agosto. Não começa na roça, não tem esperança, mas esse ano uma coisa pode ser melhor. Sim, gosto que de limpar o lugar lá, só na roça, já está na época de chuva. Não se espera, mas qualquer dia me pode cair. Já não está no tempo. Esperança está. Esperança, mas chega mês de julho, esperança do agricultor. Assim não só começa a roça. Depois para não ver por qualquer coisa na terreno, para não ver em cima. Entre os principais produtos cultivados no sequeiro aqui na Ilha de Santiago estão o milho e o feijão, como explicam os agricultores. Sapatinha, milho, feijão. Milho, feijão, sapatinha e boje, congo, mancar. Com a vinda da tão bendita chuva, alguns aproveitam para fazer a reserva desta água e utilizá-la para diferentes fins. Chuva, nós não tá, por exemplo, tem barris que não usa, aquele que tem tanque, está usando na tanque, está agora, está fazendo reserva. Tem alguém que tem cisterna, que recupera essas águas de teja. Como ele tem show, nascente, tem águas que chuva água, está correndo na rubera. Já nunca captura alguém que está gorda. Além da seca inimiga da boa colheita, os agricultores têm vindo a enfrentar um problema recente e que agravou sobretudo com o aumento do fluxo migratório, a falta de mão de obra. O problema é a dificuldade com mão de obra. Trabalhadores que têm para trabalho. Tem que vir para trabalho, mas cá está. A gente gosta de ter um campo para trabalho, isso é difícil. E aqueles que estão sem nenhuma ocupação se recusam por vezes a trabalhar. Alguém que tem. Se olha, só está sentado, mas pronto. Está chamando para trabalho, cada vez. E nós que é para pegar. Tem uma hora eu nunca tenho onde eu ir. Que tem alguém é para manchar para pegar. Trabalho tem um dia para trabalho. Se cada um deixa outro dia, eu torno em pega de novo. Se tem mão de obra mais curta, trabalha mais rápido. Em Santa Cruz, considerado o concelho mais agrícola da Ilha de Santiago, a prática da agricultura desdobra-se entre as modalidades de regadio e sequeiro, constituindo a principal atividade econômica que, aliada ao setor da pesca, ocupa cerca de 45% da população ativa deste concelho. E em meio desses números, encontram-se pessoas e familiares resilientes que mantêm firme a esperança em obterem um resultado satisfatório após um árduo trabalho. Apesar das adversidades, da seca prolongada, da escassez de mão de obra, esta família segue firme e forte e a prática da agricultura tem sido uma tradição que passa de geração a geração. Neste campo, como podemos ver, há cruzamento de 3 gerações diferentes, tanto avós, netos e filhos. Gosta 10 de menino, tem que ambai. Está certo. 10 meninos, então... 10 meninos, junto com a mãe, com a pai, está semeado, não está mandava, cá não está pôr a batata na rubeira.
Tudo está fazendo. Então que ele é uma tradição que já... Não, sem a quem está morrendo, não deixa. Se a tua família, se todos reunidos, está fazendo aquele Não está assim, minha prática. Se neto, se filho... Neto. Que ele é neto, que ele é filho, que ele é filho, que ele é neto. Só família quase. A minha tem bonito. Bonito, o cara não vai entender. Então é o primeiro dia que nós estamos fazendo cemitério, né? Primeiro dia que nós estamos assim, minha cufê, mas eu estará no chuva, mas não tem as águas. Tá certo. Então aquela esperança já e ainda camora. Não, cada morre de hoje. Se cara para não estará para limar, não tem fé matar. Explicar mais ou menos o processo. O que nós estamos fazendo? Para a pessoa lá de casa que sabe mais que está a fazer agricultura, nós pode explicar. Licenciamos nós está põe milho, fichão, bongolão, bonge. Tá certo. Na Caracoba, quanto milho que nós costuma pôr? Nós depois 5 milho, bongolão 3, 4, fichão 2, bonge 2. Em toda a ilha de Santiago, sobretudo nas zonas situadas no interior, a tradição de cultivar a terra vem de várias gerações e de longos anos de história. Esta prática é passada de pais para filhos e de avós para netos, como é o caso do jovem Alex, que por influência da sua avó desempenha esta atividade desde pequeno. Era menino, sim. Menino assim a tinha onde fosse. Já tive que ter razão, ué. Sim que vem já é puxar a orelha que a cena lá. Okay. Então é uma tradição, digamos assim. É uma tradição, sim. E disse, mas a tua é só família que se lhe roda de só família? Tia, vizinhas, tudo é família. Tudo família está junta amor para trabalhar. Hoje ali, amanhã é nesse. Assim, sucessivamente, já. É uma forma de ganhar tempo, digamos ganha assim, tempo, de trabalhar mais. Mas sim, assim está duro companheiro, hein? Se que assim já terá pô, teu jovem a viagem. Ou assim alguém está pouco. Ok. Se mas essa falava já mão de obra agora está pouco e que está mostrando que essa moça, rapaz cima na zona tira fazendo. Muito que está que trabalha, só espera. Cada trabalho pop, então isso que luta bem, isso que está bem. Ninguém quer trabalhar. E que preço mais ou menos para homem nesse momento para como é que está? Tá depende, para ali já coisa mais barato, mas para lá somar para preço mais elevado. Ali já para mim já na cemitério eu acho que 800. 800? Homem, mulher acho que 500. E lá para somar você falando também mais? Somar até 1000 escuro. O principal é, acho que é mais caro ainda, pô. Nunca mais vou mais sempre meus amigos que estão falando. Aproveitando que estava no campo, não pude resistir e peguei a enxada, já que sou filho das 10 ilhas. Até que não fui mal. Tem que ter na cobra de milho. E eu comecei assim. Continuando ainda por ali mesmo, falamos com um outro jovem, o Jailson, de regresso à sua ilha natal após algum tempo residindo numa outra ilha, não escapou dos trabalhos do campo. Sempre me ajuda familiar. E qual que é a perspectiva que o tempo é ano? Ano, cheio que tem, uma chuva tem que vir. A chuva está bem, mas a água está dando. Sim, está depois do mar, está depois... Se quer pouco mais, põe no conforto. Mas na ilha, esse ano aqui mesmo. Esse ano vem já logo para aquele prática de agricultura. Se mas é o primeiro dia que nós acima, nós é onde que é o primeiro, no Santiago. Mas o hotel que eu começava antes. A nossa primeiro dia. Primeiro dia. Tá certo. Em termos de mão de obra nesse momento, quanto que homem você está cobra para fazer covas? Você falando? É até 1.200. Até 1.200? Bate um preço que está caro, está acessível? Então, acho um preço só mais ou menos. Sim. Conversamos também com uma adolescente de 16 anos que, aproveitando das férias escolares, tem ido para o campo para ajudar a sua avó Maria Teresa, com quem já tínhamos conversado antes. Está lindo ajudar minhas avós, minhas famílias, já que nunca tem nada de fazer na casa. Ainda bem linda, bem grosso.
Certo, aproveita já e utiliza o tempo de melhor forma possível. Sim, sim. Certo, e desde infância, desde menino para fazer prática de agricultura? Desde menino, até que às vezes próprio dá uma esquece, assim, mas sempre um gosto. Desde menino, minhas avós ensinam, minha mãe, um gosto, é bom. Certo, e como que eu só estou milho, não só estou amanhã só e pedra também? Como que eu só pedra? E para morrer tem peladas e macaco. Sempre horas que milho não se esta ringa está comida, assim já é como forma de proteger pesca ringa. Pesca trai, então, antes de milho nasce, né? Sim, sim. Tá certo. E perspectiva, qual é a perspectiva para o ano agrícola desse ano? E perspectiva é para as águas para não ter milho para morrer. A minha é para não tive na linha dona, como minha mãe que está assim, ainda tive junto com isso. Tem fema também, mas as águas também não estão milho. E na 2024, século XXI, vai ser uma boa pena ainda fazer agricultura? Não dá uma boa pena para morrer, mesmo com aquele pouca chuva, não tive bom parte de milho, dá para alimentar, dá para nos sustento. Além de agricultura, o que é mais que pessoas elitas costumam fazer para ganhar algum meio de sustento? Naquele que ainda hoje para ser sustento é na Barça, mesmo mulheres ali, todo dia está no trabalho na Barça, na Monda, juntamente com o homem. É aquela. Criação de gado também? Criação de gado, já. Tá certo. E se uma senhora se está falando, então, são muitos jovens ali que mostram interesse para o trabalho, só mostram mais interesse para outros lados. Que tem interesse no trabalho, não. Se está buscar jovens para o trabalho, que tem. Que tem mesmo. Tem mesmo o custo que essa pobre se elevado. Está elevado e mesmo eles têm preguiça no corpo, que quer trabalho. Então, que quer trabalho. Jovem que gosta de agricultura, qual que consegue deixar para aqueles outros que tem, digamos, tem tempo livre, mas que nesse momento só está aproveitando ali da pior forma possível? Eu consigo que ainda deixa para esse trabalho. Até se tem um corpo como se tem dinheiro na mão também. E em meio de gente grande, encontramos também duas simpáticas crianças ajudando os mais crescidos. Está direito. Está direito? Você ali junto com familiares está a fazer agricultura, é assim mesmo? É. E nesse momento, ali, quanto milho você está a pôr na caracol? 5. Você está a pôr 5 milhos? É. Quem que ensinou a fazer aquele coisa ali? Minha avó. A avó? É. Então você junto com ele está a praticar agricultura? É. Não acha que ele vale a pena fazer agricultura? Vale a pena? É. Vamos. Para morrer tempo de água. O tempo das águas, agora você tem equidade, tem milho, tem feijão, tem tudo que é coisa. Assim mesmo? É. Ricardo, é uma opção. Está direito. Está direito? Você ajuda a vovó na cimenteira? Sim. E nesse momento, o que você está a fazer? Eu estou a pôr bongolão. Você está a pôr bongolão na copa? Quanto bongolão está a pôr? E 5. Está a pôr 5 bongolão? Quanto milho está a pôr também na copa? 5 milho está a pôr 5 na copa. Você ali junto com o avô, com os primos? Sim. Sim, sim. E qual que é a perspectiva que tem para esse ano? O que você está esperando? A chuva está bem, mas a água está bem? Sim. E a hora que as águas bem, a hora que as águas bem, você sabe, assim mesmo? Sim. Tem milho, bongolão, feijão. Testemunhamos o cruzamento de várias gerações que se unem através da agricultura, meio de subsistência de milhares de pessoas aqui em Cabo Verde. Se por um lado vemos um campo cheio de pessoas com esperança e garra para trabalhar, deste vemos um cenário totalmente diferente. Um homem numa luta solitária que vê na agricultura o seu principal meio de subsistência. Apesar da sua limitação física, o Sr. Pedro Tavares Moura não cruza os braços e mesmo sozinho vai cultivando seu campo e de grão em grão, enchendo a esperança de um ano agrícola próspero. Esse ano não tenho esperança para não pôr para Deus bem dar um milagre para não ter alguns cozinhos. Sim, às vezes pode ter alguém que pode ter já se me antes agora. Mas para lá do já só está aqui já menos.
O hábito de cultivar o campo tem sido seguido, segundo este agricultor, por pessoas mais adultas e fala também que o valor cobrado pela mão de obra se encontra acessível. Gente mais grande, mora já tinha idade ali. Alguns jovens, às vezes, você tem aquele dinheiro para bem mais, às vezes nem é que está bem bom, já se cria um preço já mais alterado. Então o custo de mão de obra está caro demais? É, está caro. Na 1.200 monda, se não tem, nunca tem que pagar, mas outra organização pede 2 contos. Já está fazendo o trabalho mesmo. Voltando para a família de agricultores, a senhora Teresa acredita que se a imigração continuar a aumentar, a tradição de praticar agricultura poderá acabar. Se embarcar o mão comigo, não está mal. A minha não tem 150, a minha não tem pena que ainda vai. Não, você está cá, bota a busca se vira com essa boca, vai ver também, está nada. Porque não está fácil. Então aquela imigração ali já muito mão de obra já... Está perto. Está perto, essa água está perto. E como é que você está cobrado para trabalho, Juliana? Cobrado e... Cadê quem está cobrando esse monte? Está paga desse monte. Outro está paga mais sabe, outro está paga mais caçado. Outro para poder aquele tempo, alguém que tem se ter dinheiro, está paga mais seu. Coitado, se tem mais pouco, está paga que tem. Mesmo que você está pagado, que tem pessoas... Não, cada tempo mais jovem que é novo, ali não se fica só com drogado como quer. Porque ele direito acabou. Já o Sr. Pedro considera que há condições aqui na terra para quem quiser trabalhar com afinco. Se quer trabalhar, aí ele com esse campo, se é malandro, está trabalhando. Se bom, aquele que vai para lá também, ele trabalha sem ele para lá. Então, o espaço de trabalho tem para ali, tinha que trabalhar, já pronto, é vantagem que tem. Sobre a questão de sementes para a sementeira, avançam que estão a utilizar aquilo que reservaram do ano passado. Sim, ano passado, ele me disse que ele ano passado. Chove pouco, mas dá para fazer algumas coisas com ele, fazer camoca, fazer cachupa, e ainda resta para fazer inteiro. Resta alguns sementes. Sim. E horas que tem sementes, a União se costuma cumprir, né? Às vezes, se amanhã é que está cumpre, se filho da somar que tem lá dinheiro para que trazer o manite. Na semente, já graças a Deus, aquele pouco que dá ano que passa, já companheiro já está bom naquele outro. Nós que estamos comprando semente fora, que se de agronegócio. Às vezes está cumpre, mas às vezes aquele dinheiro também que está. Em relação às sementes, o Ministério da Agricultura e Ambiente avançou no âmbito da campanha de preparação para o ano agrícola, que está a disponibilizar para os agricultores cerca de 24 toneladas de milho e feijão dos mais variados tipos a um preço subsidiado. Serão igualmente disponibilizadas 30 mil plantas fruteiras, 320 mil estacas de batata doce e mandioca, 3.500 quilos de sementes forrageiras e aproximadamente 26.750 plantas de espécies florestais. Já lá vai algum tempo que os agricultores têm reivindicado que se crie no país um banco de sementes adaptadas às mudanças climáticas e às próprias especificidades do país, como forma de reduzir as perdas em tempos de colheita. Algo que o Ministro da Agricultura e Ambiente mostra-se satisfeito que os agricultores têm pensado nisso, avançando que isso já é uma realidade feita no país. Estamos a construir isto efetivamente. Esta é uma responsabilidade que está, portanto, sendo realizada pelo INIDA, com a participação das delegações, das associações de agricultores, mas também da Direção-Geral da Agricultura. O INIDA, veja, todos os anos no lançamento das campanhas agrícolas já há disponibilização de sementes, e não só de sementes, mas também de materiais vegetais para a produção da mandioca, da batata e outros produtos agrícolas. Tudo isto é com base, de facto, num trabalho que se tem estado a fazer. Mas aquilo que eu compreendo disto é que deve haver disponibilidade sempre de sementes, nós estamos a trabalhar nisto,
Tem de haver sustentabilidade, portanto, não podemos estar a falar aqui de sistemas em que procuramos sementes, mobilizamos sementes e distribuímos gratuitamente as sementes. Não, os agricultores podem dar uma boa contribuição também na preservação das melhores variedades. E aqui, veja, os cabo-verdianos têm a tendência de viajar e trazer na mala sementes que não têm nenhuma qualidade. Já agora aproveito para fazer um apelo e dizer que todos aqueles que fazem isto estão a contribuir para a degradação, não é, da qualidade das sementes, dos principais produtos que são selecionados aqui. E, portanto, tem de haver a continuidade de um trabalho conjunto entre as associações, estou a dizer, as cooperativas, os agricultores individuais, mas também as instituições públicas, neste caso de investigação e desenvolvimento, que é o INIDA, da Direção-Geral da Agricultura, Silvicultura e Pecuária, que é responsável por estas políticas todas e que também tem a responsabilidade de colocar os recursos do Estado, não é, a favor desta política. Sabendo que a época das chuvas não é longa aqui no arquipélago, muitos consideram como opção ter sementes de ciclo curto que se desenvolvem e dão frutos de forma mais rápida. Para além deste método, o ministro da Agricultura afirmou que há outras opções. Portanto, nós temos várias características de culturas, das culturas mais adaptadas que nós temos sempre que procurar. O ciclo curto, de facto, quanto menos durar o ciclo de produção, melhor, considerando que a época das chuvas não é longa aqui em Cabo Verde. A capacidade de se resistir às secas é outra característica. A capacidade de se resistir a determinadas pragas é outra característica. E a capacidade de produção. Portanto, não é só termos uma determinada variedade que existe, é fundamental que ela produza. Portanto, são, diria, características que só podem ser conseguidas mediante um trabalho de investigação e desenvolvimento em que, paulatinamente, gradualmente, nós conseguimos, portanto, as melhores variedades. É isto que se vem fazendo nos outros países, é assim que nós temos que fazer no nosso país, aproveitando também, lá onde for possível, os resultados da investigação feita por outras entidades, agências de investigação noutros países que, enfim, puderam, portanto, desenvolver. Portanto, o objetivo é muito claro, creio que é um desiderato que todos temos, mas que requer investigação, desenvolvimento e, portanto, é um trabalho progressivo. Estamos a falar de espécies e não podemos, portanto, não é automático, é um trabalho de investigação, de facto. Falando em pragas, esta é uma problemática antiga que os agricultores têm deparado, pragas estas que consomem boa parcela dos campos cultivados e reduzem a colheita de forma drástica. Todo ano não tem um problema de praga que toma conta ali. Todo tempo esta flor está combate, mas que chega a maré, que está para combate. Na América tem, porque os bichos colhem. Não, pelo menos passar no mercado para alguém comprar, pelo menos. Se fica tempo para dar, pelo menos se está no mercado alguém está comprando. Na América tem melhor. Mas bicho cartucho, se a América não está dando, não está dando nossa comida de melhor. Visando o controle das pragas, serão implementadas, segundo a Direção-Geral da Agricultura e Ambiente, medidas fitossanitárias com ações de forma coordenadas, com focos biológicos e alternativos à luta química. A atuação das delegações do Ministério em cada concelho é essencial neste processo, garantindo a distribuição eficiente dos recursos, a implementação das ações fitossanitárias, assistência técnica aos agricultores e a monitorização das pragas. Foram formados 300 aplicadores fitossanitários a nível nacional, que também podem, em concertação com as delegações, disponibilizar este serviço aos agricultores. Estão ainda disponíveis equipamentos de proteção individual, pulverizadores e produtos para tratamento durante toda a campanha agrícola de sequeiro.
Com estas ações, almejam ter impactos positivos que contribuem para aumentar e diversificar a produção, assim como melhorar a disponibilidade de pastos em zonas áridas e restaurar os ecossistemas das zonas florestais degradadas. Por sua vez, a presidente do Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário apela que os agricultores sigam algumas recomendações que visam promover a segurança, a produtividade e a sustentabilidade da agricultura. Fazer a sementeira sempre após as primeiras chuvas, de forma a garantir uma melhor germinação das sementes e aumentar as chances de sucesso da produção. Em regiões de altitude, devem dar preferência à plantação de fruteiras e feijão congo, pois essas culturas ajudam à proteção do solo, atuam como fonte de pasto, fornecem alimento para as famílias e representam uma importante fonte de renda local. A presidente do INIDA exortou ainda os agricultores a contactarem as delegações do Ministério da Agricultura e Ambiente em caso de emergência a fazer a sementeira após as primeiras chuvas para garantir uma melhor germinação das sementes em regiões de altitude, dar preferência à plantação de fruteiras e feijão congo e evitar queimadas. Mas a agricultura não é um hábito praticado somente por pessoas do interior da ilha de Santiago. Ela é também representada por agricultores de outras ilhas, como é o caso da Ilha das Montanhas. Em Santo Antão, mais concretamente, no concelho do Porto Novo, os camponeses já começaram a preparação das terras de sequeiro para receber as sementes, sendo que a maioria disse esperar pela queda das chuvas para iniciar a atividade agrícola, segundo avançou a agência cabo-verdiana de notícias. Tanto nos planaltos norte e leste, algumas famílias já estão a efetuar a chamada sementeira em pó, mas a maioria diz-se pouco animada quanto ao ano agrícola, preferindo por isso esperar pela queda das chuvas para iniciar a atividade agrícola, referiu a mesma fonte. Já nos principais vales, como é o caso da Ribeira das Patas, os agricultores dizem preferir esperar pelas primeiras precipitações para iniciarem a faina agrícola, mostrando-se pouco otimistas em relação ao ano agrícola. A delegação do Ministério da Agricultura e Ambiente no Concelho do Porto Novo tem em preparação o ano agrícola com enfoque na problemática das pragas. Já na ilha do majestoso vulcão O Fogo, ilha na qual registrou a queda das primeiras chuvas da temporada agrícola logo na segunda semana do mês de julho, nas comunidades tradicionalmente agrícolas e com microclima favoráveis, os agricultores aproveitaram a pouca chuva para lançar as primeiras sementes à terra, sobretudo aqueles que tinham covas abertas para as sementeiras. Em zonas onde a chuva foi mais significativa, como Campanas e Galinheiro, no norte de São Felipe, no Espigão, em Santa Catarina do Fogo e em algumas localidades do município dos Mosteiros, os agricultores avançaram também com a sementeira, expressando a esperança num bom ano agrícola, segundo o contacto estabelecido pela Infopress. Em algumas dessas localidades, muitos camponeses já tinham efetuado as sementeiras antes da queda das primeiras chuvas, denominado de sementeira em seco. Na ilha vizinha Brava, a Ilha das Flores, os lavradores mostraram-se preocupados com a falta de mão de obra no município e consideram que pode comprometer a atividade agrícola. Em declarações à imprensa, a agricultora Fátima Mendes disse que está muito preocupada com a falta de mão de obra na ilha e afirmou que mesmo pagando 2.000 ou 2.500 escudos, está a ser muito difícil encontrar homens para trabalhar. Para este ano agrícola, o valor total destinado, segundo o Ministério da Agricultura e Ambiente, é de cerca de 44,5 milhões de escudos cabo-verdianos e abrangerá todas as ilhas. Segundo dados apresentados pela administradora executiva do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, existe uma forte probabilidade de que tanto o início como o fim da estação sejam tardios. Além do atraso, as previsões apontam para chuvas com tendência deficitária em relação à média climatológica. Vale ressaltar que o valor da normal climatológica para junho, julho e agosto é cerca de 106 milímetros, que corresponde a 106 litros por metro quadrado de terreno, e o valor da normal para julho, agosto e setembro
está à volta dos 244 milímetros, que corresponde a 244 litros por metro quadrado de terreno. São previstos ainda sequências de secas prolongadas tanto no início como no final da campanha agrícola. Isto quer dizer que, após o estabelecimento do início da estação e no fim da estação das chuvas, os dias consecutivos sem chuva poderão ser superiores em número do que o habitual. Entretanto, a fraca precipitação esperada poderá também comprometer a recarga dos aquíferos, o que terá impacto na disponibilidade de água em todo o país. Com base nisso, os agricultores dizem que colocam tudo nas mãos de Deus. Se ele já me entende, já me espera, já milagre, já de Deus, já sou com o flado, já nunca está consigo. Digamos, esperança metade. Aquele brufa que arma bem já custa gosta de chuva de pega tá vez. Se não se toa temos salafado e probabilidade de bem chuva já é certo. Certo. Gosta de já seca que tá mano. Além da agricultura, essas pessoas que vivem no interior da ilha de Santiago têm como meio de subsistência a criação de gado e outros trabalhos do campo. Já dão meio de não fazer curral. Ora, na minha casa própria, tem animal, mas curral nunca tem. Na campo. Da tem na estrada de casa. Sim, se não há que trabalho pago para não ir. E aquele outro nunca tem nada. Em termos de mão de obra, mão de obra agora, alguém ganhou alguém mão de obra, alguém que trabalha. Aí não precisa cabo, a mão que fica, não sabe que você não bebe. Vai essa água da cá. Em meio a tantas adversidades, os que ainda trabalham com afinco nesta atividade do setor primário afirmam categoricamente que ainda vale a pena praticar a agricultura. Digamos, nesse tempo ali, 2025, acho uma vale a pena ainda fazer agricultura? A mim tem diferente, tá fácil. E não está assim, me tocou. Tem vantagens? Tem, com morel, está assim, com morel. Já, ora, se só fazer agricultura, já mídio, nos catacumbra, feijão? Não, aqui tem no catacumbra, mas aqui tem no catacumbra. Aí, Vale sim, com uma chuva, se mata falha, tem X tempo de chuva que também, mas se amanhã ele sempre tem esperança, ele nunca desiste de que as coisas de cemitério, acho que tradição de ser de tempo antigo. Ele nunca desiste, sempre trazendo para fazer esse tipo de trabalho. As águas para a agricultura, agora que é dentro da nossa terra. A agricultura ali trabalha para liberar mais. As águas é melhor. As águas para ali pega um bocadinho. Na casa era para estrancar. Não, com fé na Deus não está fácil assim. Tudo alguém para cá desanima, fé na Deus. Tudo está realiza. E em termos de mão de obra, como que está por ali? E pessoas para trabalho, e rapazes, e moris. É bom, alguém de trabalho está ali, aquele grande que fica ali para nos juntarmos para no trabalho. Alguém está com a barca, para buscar vida melhor, nós que estamos ali no cima. Não, que ele sempre vale a pena, nós não alimentamos aquele. Terá alimento, terá e... Terá. Segundo o relatório do INE sobre as contas nacionais trimestrais, o Produto Interno Bruto PIB cresceu em termos reais 3,3% no terceiro trimestre de 2024. Do lado da oferta, o valor acrescentado bruto a preços de base apresentou uma evolução homóloga positiva de 2,6%, destacando-se por o efeito as atividades de agricultura, da indústria transformadora, do transporte e armazenamento e de alojamento e restauração. Do lado da agricultura unha em concreto, segundo a mesma fonte, o valor acrescentado bruto aumentou 19,6% no terceiro trimestre de 2024, contribuindo positivamente para 0,5 pontos percentuais na variação total do crescimento do PIB. Com a escassez de chuva, o potencial da recarga torna-se reduzido, levando à diminuição da disponibilidade de água subterrânea. Nesta senda, a aposta na dessalinização é a melhor solução, bem como a reutilização segura de residuais de águas tratadas. A ANAS tem estado engajado no controle e na gestão hidrológica em todo o arquipélago de Cabo Verde,
intensificando a monitorização quantitativa e qualitativa, no sentido de garantir o necessário equilíbrio na exploração das águas subterrâneas e na gestão sustentável e adequada dos pontos de água, principalmente dos poços e dos furos, cuja tendência, devido aos anos de seca, tem sido de uma exploração que às vezes ultrapassa aquilo que é recomendado pela instituição. E ainda, de acordo com as informações avançadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, há uma forte probabilidade para a ocorrência de eventos extremos na região do Atlântico acima da média, que podem ocorrer com tempestades tropicais, chuvas intensas, ventos fortes e agitação marítima, e que podem atingir todo o arquipélago com magnitudes diferenciadas. Com base nisso, procuramos o Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, sendo que o seu presidente adiantou-nos que já tem todos os planos de medidas preventivas e recomendações para atender a situações eventuais de anormalidade provocadas pelas chuvas. Domingos Tavares, que falava em entrevista à Record Cabo Verde, indicou que todas as câmaras municipais do país, à semelhança dos anos anteriores, já receberam uma notificação dos planos nacionais e municipais que esta entidade tem para este ano para a preparação e prevenção das chuvas. O mesmo ainda apontou para a necessidade de adotar medidas simples, mas eficazes, tais como limpar vales, ribeiras, canais de águas próximas às residências. Use roupas leves e sapatos fechados. Tenha sempre à mão um guarda-chuva. Evite pesar em poças de água. Elas podem estar contaminadas e causar doenças. Se pegar uma chuva forte, tire os sapatos e enxugue bem os pés para evitar micoses. Também se estivermos perto das praias de mar, as precipitações podem ser acompanhadas por raios. Deverá deixar imediatamente a praia e procurar um local coberto e seguro para abrigar. Não tente se proteger embaixo de árvores ou guarda-sóis de praia. Além do risco de incidentes, a chuva causa uma piora da qualidade da água do mar e da balneabilidade. Por isso, evite entrar no mar durante ou até 24 horas depois de uma chuva forte. Caso estiver a conduzir, mantenha as mãos no volante o tempo todo, pois, com a pista molhada, é necessário ter ainda mais controle sobre o carro. Diminua a velocidade para evitar que o carro perca o atrito com a pista. Isso fazendo com que perca controle sobre o carro. Tente manter uma direção reta. Mantenha sempre as borrachas do para-brisas em dia. Cuidado com as distrações. Evite mexer no telemóvel e no rádio. Siga os demais carros que estão na estrada. Se houver algum buraco na estrada, a chuva impossibilita que o veja. A manutenção dos pneus deve estar sempre em dia. Pneus degradados são ainda mais perigosos em situação como esta. Não travar bruscamente ou fazer ultrapassagens e manobras arriscadas. Aumenta a distância de segurança do veículo à sua frente. Caso houver algum acidente, terá tempo para se desviar. Ligar as luzes dos faróis ajudam a visibilidade e a dos outros motoristas, mesmo que seja dia. Caso a chuva esteja muito forte, procure um local para estacionar o seu veículo. Nesta altura, podem ocorrer, mesmo em grandes cidades, enchentes, dificuldades de escoamento de água, caso as infraestruturas urbanas forem precárias, inundações de deslizamento de terra, perdas humanas e de bens materiais. Para evitar consequências maiores e preservar a vida humana, siga algumas dicas de como se precaver
em tempo de chuvas fortes. Para evitar consequências maiores e preservar a vida humana, o mesmo apresentou algumas dicas de como se precaver em tempos de chuvas fortes. Mantenha-se dentro de casa e procure um local seguro, sem risco de desabamento ou de ser atingido por raios elétricos. Procure ficar longe de árvores e janelas. Afaste-se também de eletrodomésticos que puxem energia. No caso de ser surpreendido pela chuva forte, quando estiver fora de casa, procure locais cobertos onde possa se abrigar. Não se aventure no meio de enchentes. A força das águas pode aumentar de uma hora para outra e ser carregado. Se estiver dirigindo e perceber que o seu carro pode ser levado pela chuva, desligue-o, abandone o veículo e procure um local seguro para se abrigar. Coloque sua vida sempre em primeiro lugar. Bens materiais podem ser recuperados. A proteção civil é uma responsabilidade partilhada e de todos. Por isso, apelamos ao espírito de solidariedade, vigilância comunitária e colaboração ativa de todos os cidadãos. O Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros está disponível, segundo avança este responsável, para toda a população, 24 horas por dia, com as suas equipas prontas para intervir sempre que necessário. Em termos ambientais em geral, está em curso aqui no país um projeto estratégico para a gestão sustentável dos recursos naturais vivos, sendo que, de acordo com o Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, o sucesso do projeto requer muito trabalho, articulação e, acima de tudo, a participação dos atores. Nós estamos a falar da governança da biodiversidade. Não há desenvolvimento sustentável sem que haja, portanto, a preservação do ambiente, e não há preservação do ambiente sem a conservação da natureza, e é neste quadro que nós temos que, portanto, preservar a biodiversidade no país, e tanto no nosso território terrestre como no nosso território marítimo. Significa conciliar as atividades económicas, os grandes desafios que nós temos no campo social também, com o ambiente. E, por isso, a melhor coisa que nós poderemos fazer é tirarmos o proveito deste projeto, que é financiado pelo Fundo Global para o Ambiente, no valor de 3,5 milhões de dólares, para nós melhorarmos. No final deste projeto, deveremos ter práticas melhoradas, setores com atuação e, acima de tudo, planeamento estratégico cada vez mais em harmonia com esses objetivos ambientais. Cabo-verdianos que se orgulham de ter aquilo que nós todos temos em termos de recursos naturais vivos. Dizia cabo-verdianos que preservam o que temos e que deixam para gerações futuras o que de melhor temos, para podermos assegurar, de facto, o desenvolvimento sustentável. O projeto é de abrangência nacional, entretanto com sítios pilotos nas ilhas de Santo Antão e Boa Vista, nomeadamente no Parque do Norte da Boa Vista e no Parque da Cova da Ribeira, da Torre e Paúla, em Santo Antão. Temos programas piloto a nível dos parques naturais terrestres. Podem ter áreas costeiras e marinhas, mas essencialmente terrestre. Nós temos outros projetos que atuam a nível dos ecossistemas marinhos, mas o foco maior aqui é para as áreas terrestres, mas, insisto, os ganhos que nós vamos ter em termos da apropriação, de maior consciência ecológica, portanto, de reforço da capacidade de todos os atores. Estou a falar aqui também de um quadro legal e institucional adequado,
e, evidentemente, um quadro de financiamento da conservação da biodiversidade também adequado, tudo isto vai beneficiar, como é óbvio, a nossa política para a conservação marinha. Ilhas beneficiarão, mas nós vamos ter sítios piloto a nível de Santo Antão e da Boa Vista, portanto o Parque do Norte da Boa Vista e depois o Parque que inclui, portanto, a Cova, a Ribeira da Torre e o Paúl, portanto um parque transfronteiriço a nível municipal na Ilha de Santo Antão. Segundo o titular da pasta da Agricultura e Ambiente, já se fez muito na área da preservação do ambiente. Entretanto, o mesmo considera que é preciso galvanizar os ganhos. Consolidar, por exemplo, toda a nossa política relativa à adaptação às mudanças climáticas, à mitigação, a nossa transição energética na parte que contribui para a redução das emissões, mas também a nível do setor dos transportes, do setor da agricultura. Estamos a falar de uma agricultura cada vez mais adaptada e amiga do ambiente, que elimina práticas que contribuem para a degradação dos recursos naturais, para a redução, portanto, da própria poluição. Veja, quando nós estamos a falar aqui da sobrebombagem das águas subterrâneas e a intrusão salina, estamos a falar de poluição, portanto, ou contaminação das águas subterrâneas. E esse é um exemplo que eu estou a dar para mostrar o quanto isto afeta ou está ligado a todos os setores. Estamos a falar do sistema de financiamento, da participação, da educação ambiental, enfim, um conjunto de ações que nós teremos de levar a cabo para que as políticas públicas que já foram definidas sejam reforçadas e o país possa se comparar a países mais desenvolvidos do ponto de vista da preservação do ambiente. Portanto, esta transição nós temos que fazer, já desenvolvemos bastante, já evoluímos bastante nestes assuntos, mas é fundamental que possamos dar conjuntamente novos passos que nos catapultam para um estado em que, sim, poderemos dizer com orgulho, temos um país que, enfim, implementa as melhores práticas e, em matéria de conservação, tem as melhores políticas e onde a biodiversidade é efetivamente conservada. Esta iniciativa reforça o compromisso de Cabo Verde com a conversão da biodiversidade e o alcance das metas globais ambientais, promovendo soluções sustentáveis que envolvam toda a sociedade.